A formação de hoje seria sobre a biografia de Santo Inácio de Loyola, a história dele, que é algo que a história da Companhia de Jesus e de Santo Inácio de Loyola é algo que é querido muito, né, particularmente por mim, mas que deve ser querido muito por nós brasileiros, porque nós somos filhos dos jesuítas, né? Encontrar na vida de Santo Inácio e na história dos jesuítas, devemos encontrar na vida de Santo Inácio e na história dos jesuítas o embrião, o germe da nossa nação. Porque nossa nação nasceu, pelo menos em sua fé, através das mãos destes homens, né? Da fé destes homens. Tanto é que hoje seria a biografia de Santo Inácio, não deu certo, né? A pessoa que iria falar não pôde vir, e por isso eu vim aqui no lugar dela, né? Não pronto para uma biografia de Santo Inácio de Loyola, porque apesar de ter lido metade da autobiografia dele, que é curta, aliás, eu ainda não tenho uma capacidade assim de discorrer com mais profundidade a biografia dele. Eu sei muito por cima, e mais a parte antes da fundação, a parte antes. Ele nasceu numa época que é o fim da Idade Média, né? Estávamos tendo a cristandade medieval, a, a vida das pessoas, e isso, tanto historiadores religiosos como historiadores materialistas, seculares, todos eles admitem isso. A Idade Média foi uma época teocêntrica, ou seja, a vida das pessoas, a sua mentalidade, elas se dirigiam, voltavam e encontravam o seu ponto de gravitação na fé. A vida deles era voltada para a fé. No entanto, com uma série de percalços na história, o homem começou a perder esse centro de gravitação e começou a sair fora da órbita, né, do qual estava em volta de Deus, né? E começou a ter a si mesmo como o centro de tudo. E isso nós vamos ver, um dos princípios disso é justamente a peste negra, né? Com a peste negra, que vai dizimar um terço da Europa, os homens vão começar a ter uma sede de viver, né? Ou seja, ao invés da peste negra trazer para os homens um sentimento de que a morte está próxima e por isso eu devo voltar-me para Deus, que Ele é eterno, ao invés disso, a sociedade, porque a morte estava à sua porta, começaram a ter o desejo de viver, um desejo de desfrutar da vida. E aí que surgiu a vida voltada para a alegria de viver, né? A vida flamboyante. E, e também tem outros, e começou a surgir, por exemplo, o Renascimento, né, nas artes, que era muito voltada para o homem, né? Era muito antropocêntrica, o humanismo, né? A revolta protestante, que foi um desmembrar do homem com a igreja, e agora são os estados, os chefes da igreja, né? Lutero, ele tirou ele com a sua revolta se separou da igreja, e agora os povos que se separaram da igreja estavam nas mãos dos senhores, né? dos, dos senhores do mundo, né? Das nações. Então tudo isso foi um processo de que o homem começou a voltar, sair de Deus, esquecer ele e voltar-se para si mesmo, né? Voltando à peste negra, uma tese que eu achei muito interessante é de que, por causa que a peste negra, né, ela era muito contagiosa, houve como se fosse, podemos dizer, entre aspas, né, uma seleção natural. Eu vou falar isso de maneira muito entre aspas, né, não estou dizendo aqui que eu sou darwinista social,
mas houve uma certa seleção natural com relação aos sacerdotes, né? Porque os bons sacerdotes, eles estavam junto com os fiéis, que estavam morrendo aos montes, então eles estavam administrando os sacramentos aos fiéis, assim como hoje, no tempo de pandemia, vários sacerdotes administraram os sacramentos aos fiéis que estavam para morrer. E os maus sacerdotes, eles fugiam desta obrigação de socorrer aqueles que estavam morrendo. E aí o que aconteceu? Os bons sacerdotes pegavam a peste negra e morriam. E os maus sacerdotes sobreviveram. Então, uma das consequências da peste negra foi justamente isso: o extermínio dos santos sacerdotes e a sobrevivência dos maus sacerdotes. E aí a Europa ficou entregue a esses sacerdotes que tiveram uma covardia ante a sua missão. Pois bem, Santo Inácio de Loyola ele nasceu nessa época. Nasceu na época do humanismo, nasceu na época do antropocentrismo, em que a sociedade, apesar de esteticamente e em muitas coisas ainda está voltada para Deus, porque vai ser a longa marcha para o brejo, ela vai ser gradual, né? Até chegarmos aos tempos de hoje, que é tempos de verdadeiro materialismo e ateísmo, né? Estávamos até conversando com os nossos desmandos, eu e o Gesso, que você vê que nas artes, né, um padre ele comentou isso, nas artes você não vê mais falar de Deus, as pessoas vivem, você assistir um filme, o herói, em nenhum momento você vê qualquer sinal de cristianismo nele. O herói do filme ele não se confessa. A mulher que está passando por uma dificuldade, ele não pede a Nossa Senhora ajuda. Não, tudo é voltado para o homem. Tudo é voltado para a alegria terrena, para resolver os problemas aqui. E não cuidar da sua própria alma. Pois bem, Santo Inácio de Loyola nasceu nessa época. E Santo Inácio de Loyola, ele era de uma família nobre, né? Era cavaleiro, né? E ele tinha uma grande sede de ser recordado pelo mundo como um grande herói, né? Ele tinha um desejo de morrer em uma batalha. Ele tinha o desejo de morrer em uma batalha e assim ser conhecido pelos homens pela glória que ele deu, né, nesta batalha, na sua valentia e etc. E por isso ele era um cavaleiro, ia para a guerra, etc. E também era muito vaidoso, ele na autobiografia. Por exemplo, quando ele se converte e se torna penitente, antes de fundar a Companhia de Jesus, ele era um penitente. O que é um penitente? É uma pessoa que vive de esmolas e vive para rezar, fazer penitências e pedir esmolas, né? Naquela época era comum. E uma das coisas que ele fazia era não cortar o cabelo e não limpar as unhas. Coisa que depois a igreja, quando ele foi começar a tentar regularizar seu estilo de vida, a igreja, a primeira coisa que falou foi corte o cabelo e limpe as unhas, né? Mas no início ele não cortava o cabelo nem limpava as unhas porque ele disse que na sua autobiografia que quando ele era cavaleiro ele tinha muita vaidade, tanto com o cabelo dele quanto com a limpeza das unhas, né? É engraçado que hoje em dia a gente representa ele calvo, né, careca, é engraçado isso. Pois bem, durante uma batalha, batalha de agora dá um branco na batalha, eu tô sem um papel, perdão. Em uma batalha, Santo Inácio de Loyola, ele acaba sendo atingido por um canhão. Um canhão acerta a perna dele. E ele perde aquela batalha, os seus companheiros de batalha acabam morrendo, mas os homens que tomaram o forte que ele estava protegendo encontraram ele lá, caído com a perna ferida, e como homenagem à sua valentia e etc., sua valentia, eles decidiram cuidar dele, né? Até porque naquela época não era bem visto você matar alguém que está ferido, né, depois da batalha. É uma questão de honra, né? Você não matar a pessoa. Porque já acabou a batalha. Para que matar mais gente, né? Já acabou a batalha. E aí chamaram um médico, cuidaram dele.
E durante o tratamento, o que acontece? Como ele estava com a quebra, com a perna, o canhão entortou a perna dele, ele queria fazer cirurgia para poder desentortar a perna. Não era só cuidar da perna, ele queria desentortar a perna. Por quê? Ele diz o porquê na sua autobiografia. Diz que naquela época, por ele ser muito vaidoso, ele também tinha uma paquera dele, uma nobre que ele estava cortejando, e ele não queria aparecer diante dela como um manco, né? E por isso ele se submeteu a umas 2 ou 3 cirurgias, como bem se sabe naquela época, dolorosíssimas, né? Porque não tinha anestesia, e o médico tinha que realmente ficar quebrando, realocando o osso dele, tanto que precisou ser amarrado na cama, né, para gritar de dor. Enfim, ele se submeteu a tudo isso por causa da sua vaidade. E ele precisou se recuperar dessa cirurgia, né, que ele quebrou a perna, precisou ficar de cama para se recuperar. E ele ficou na casa de um irmão dele. Irmão esse que ele era um católico devoto, né? Santo Inácio tinha certa fé, mas ele não era uma pessoa devota, né? Como já demonstrei, ele vivia para a sua vaidade, queria ser um cavaleiro e etc. E lá no irmão dele, ele queria ler os livros de cavalaria que ele gostava, né? Como um Dom Quixote, né? Mas o irmão dele não tinha esse tipo de livro lá, né? Nem, nem todo livro de cavalaria naquela época era bem visto pelos cristãos mais piedosos, né? Pois bem, o irmão dele, o que é que ele tinha lá? Ele tinha o Vita Christi, que é a vida de Cristo, né? Não é do Fulton Sheen, é de outro, um Vita Christi clássico da época. Agora eu esqueci o nome do autor, que é medieval, mas tem tradução atual, tem edição atual desse livro. E também a Imitatio Christi, né? Perdão, Vita Christi e o Legenda Áurea, né? Que é a Legenda Áurea, né? Que é o livro, que é uma coletânea de histórias dos santos da Idade Média, feita na Idade Média. E ele lendo aquele livro, na Vita Christi, ele lendo a vida de Cristo, certo? E na Legenda Áurea, ele vendo a vida dos santos, ele ficava se vislumbrando com as obras que os santos faziam e com o plano de vida que Cristo lhe chamava. Então ele fala, né? Eu via São Domingos de Gusmão, a sua vida. Eu via a vida de São Francisco de Assis e eu desejava viver aquilo. Então a gente pode voltar. Assim como ele tinha aquele grande desejo de ser um cavaleiro, né, ao ver a vida dos santos, ele tinha aquele mesmo desejo, só que agora com um objeto diferente. Ele tinha um grande desejo de imitar a vida dos santos, ter aquela vida, né? E ele acaba se convertendo, né, e decide, ainda em recuperação, ter uma vida de penitência. Então ele larga tudo, né? Ele viaja, ele anda a pé até o santuário de Nossa Senhora de Montserrat, né, que era um santuário muito famoso, até hoje muito famoso da Espanha. Quem escuta os cânticos do Libra Vermelho de Montserrat é justamente os cânticos que os peregrinos cantavam em direção àquele santuário. Ele foi àquele santuário, fez confissão geral, né? E como ele acabou pegando escrúpulos na época, ele fez umas 4 confissões gerais, porque ele ficava com medo de não ter valido a confissão. Depois ele se recupera desses escrúpulos. E ele decide fazer uma vigília diante de Nossa Senhora de Montserrat. Nessa vigília, ele faz a vigília segurando com a espada e a roupa de nobre dele. Ele passa a madrugada todinha e de manhã ele entrega a espada, deixa a espada com Nossa Senhora, tira a roupa de nobre dele e veste
e veste, se não me engano, sacos de batata, né? Usa uma roupa que é como se fosse saco de batata para se vestir, que é justamente a roupa de penitente, né? Que é um tecido grosso, né? Áspero, né? E deu com Deus de bom coração, com boa intenção, de boa fé, para um mendigo as roupas de nobre dele. Só que aí teve um problema que Santo Inácio ficou com muito pesar, né? Aquele mendigo que ele deu aquela roupa, ele vestiu-se, né? Só que as pessoas que sabiam que aquele homem era um pedinte achou que ele tinha roubado aquelas roupas, né? E espancaram aquele homem, né? Coisa que depois Santo Inácio, quando Santo Inácio soube, ele ficou muito triste, muito pesaroso. Pois bem, ele viveu essa vida de penitência, escreveu os exercícios espirituais, que é o que logo irei tratar, foi estudar na Universidade de Paris, conheceu São Francisco Xavier, na época o professor Francisco Xavier, né? E lá reuniu um grupo grupos de estudantes, né? Eles fizeram os exercícios espirituais de Santo Inácio e decidiram fundar a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, ela se apresentou ao Papa, né, na época, falando que estariam à disposição do Papa para fazer qualquer coisa, né? Aquilo que o Papa desejasse, eles faziam. Estavam lá dispostos. E assim o Papa começou a espalhar os jesuítas, fazendo eles pregarem missões, né, pelos locais de Roma, da Itália. E as conversões eram tantas, as obras de Deus eram tantas, que o Papa ele reconheceu, né, que nos jesuítas há o dedo de Deus, né? E já na primeira formação, Santo Inácio, a pedido do Papa, etc., começou a enviar missionários para outros continentes. Então, São Francisco Xavier, que faz parte do primeiro grupo de jesuítas, foi pregar nas Índias, né? Ele foi o primeiro missionário jesuíta, foi o primeiro missionário no Japão, né? Foi para a China, foi para a Índia, foi para Mongólia, e ele chegou a batizar milhares de pessoas em um dia. Teve uma vez que São Francisco Xavier escreveu uma carta, né, que teve um dia que o braço dele doeu de tanta batismo que ele fez. Acabei de ver aqui o Felipe falando, né? É o Ludolfo de Saxônia. Obrigado, Felipe. Batalha de Pamplona, obrigado. Então, e os jesuítas, em pouco tempo, vieram também para o Brasil, né? E eu não vou me delongar, porque é assunto para outro momento. Agora eu irei tratar dos exercícios espirituais. Que é exatamente isso? Os exercícios espirituais é um método de retiro que Santo Inácio escreveu ainda quando ele era um penitente, né? Ele ainda não tinha ido estudar em Paris. Ele escreveu como um método para reordenar a vida, né? Então ele percebeu que existiam pessoas assim como ele, que tinham uma vida torta, né? Que se empenhavam em esforços, mas não para os motivos certos, e por isso estavam com uma vontade torta, né? Porque a vontade não se dirigia para o verdadeiro bem do homem. E ele queria, assim como ele procurou desentortar a sua perna nas cirurgias, ele queria desentortar as vidas das pessoas. Claro, com a graça de Deus, mas por meio deste retiro, que é os exercícios espirituais. Os exercícios espirituais são exercícios de 30 dias, né? E o foco do retiro é você meditar durante os 30 dias a vida de Cristo. Retiro criado por Santo Inácio de 30 dias com a finalidade de ordenar a vida. Olha o que Adolfo Tanqueray vai dizer.
Os exercícios espirituais, método de trabalho para reformar e transformar uma alma, conformando-a com o divino modelo, Jesus Cristo. E o próprio Santo Inácio, no início do livreto, vai dizer, aliás, livreto que qualquer um pode comprar e tem PDF disponível, vai dizer: exercícios espirituais para se vencer a si mesmo e ordenar a sua vida sem se determinar por afeição alguma que seja desordenada. Então, os exercícios espirituais, qual é o foco? É você, inicialmente, saber qual é o fim da sua vida e que você precisa empregar os meios corretos para alcançá-la. E, através da meditação da vida de Cristo, do seu batismo, da sua encarnação, da sua infância, da sua pregação pública, da sua morte e ressurreição, do seu trabalho, através da meditação da vida de Cristo, nós nos configurarmos com Ele e nos cristianizar no seu modelo. Né? Eu tive a honra de participar de um retiro de Santo Inácio, mas não era o de 30 dias, era um preparado para um fim de semana. Aliás, qualquer pessoa pode fazer o retiro, os exercícios espirituais. Né? Santo Afonso mesmo nos dá conselhos de como fazer, como realizá-lo. Nós podemos fazer em nossa casa mesmo. Claro que o bom é que tem um diretor espiritual, mas você pode fazer na sua própria casa o retiro. Né? Não precisa ser alugar uma casa de retiro para fazer, não. Não, na sua própria casa mesmo você pode fazer ele. Aliás, em tempos de pandemia dá para fazer ele, né? Pois bem. Então, o fim dos exercícios espirituais é ordenar a minha vida. E de que maneira eu vou ordenar? Eu vou ordenar a minha vida a partir da consideração de qual é o princípio e o fundamento da minha vida, do meu agir, da minha existência. E esse princípio e fundamento, Santo Inácio ele vai expor justamente no início do livro. Né? Antes de qualquer meditação, e aliás é a primeira meditação que os padres geralmente fazem, é essa, princípio e fundamento. Vamos ler da própria letra de Santo Inácio. O homem é criado para louvar, prestar reverência e servir a Deus nosso Senhor. E, mediante isto, salvar a sua alma. E as outras coisas sobre a face da terra são criadas para o homem, para que o ajudem a conseguir o fim para que é criado. Donde se segue que o homem tanto há de usar delas, quanto o ajudam para o seu fim, e tanto deve deixar-se delas, quanto disso o impedem. Pelo que é necessário fazer-nos indiferentes a todas as coisas criadas, em tudo o que é concedido à liberdade do nosso livre-arbítrio. E não lhe está proibido. De tal maneira que, da nossa parte, não queiramos mais saúde que doença, riqueza que pobreza, honra que desonra, vida longa que vida curta, e consequentemente tudo mais. Mas somente desejemos e escolhamos o que mais nos conduz para o fim para que somos criados. Então, o que acontece? Nós vamos perceber que os homens, eles vivem a sua vida e muitas vezes se empenham naquilo que eles estão fazendo, mas para o fim e o motivo errado. Vamos dar exemplo do próprio Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola aqui era um cavaleiro. Então, por isso, ele estudou a arte da cavalaria, né, que é composta das 7 disciplinas da cavalaria. Se colocava em batalhas e, para isso, precisava ter porte físico necessário, precisava de treinamento, precisava de coragem para se colocar diante da morte.
precisava de paciência para suportar o sofrimento da batalha, precisava de tudo isso para quê? Simplesmente para ter a glória de uma morte como um grande cavaleiro. Simplesmente isso, coisa que não vai servir para nada após a morte. Então você vê que Santo Inácio colocava todo o seu empenho para algo perecível, para algo que não é o fim verdadeiro do homem. E Santo Tomás de Aquino ele vai mostrar, seguindo Aristóteles, como é absurdo você dizer que a honra é aquilo que torna é o fim último do homem. Por quê? Porque se você diz que a felicidade é a honra que as pessoas te dão, e a honra é o louvor da perfeição de alguém, então não faz sentido você dizer que a sua perfeição é o louvor que as pessoas te dão de sua perfeição. Vira um ciclo vicioso. Como é que a perfeição do homem é constituída pelo louvor que as pessoas fazem de sua perfeição, se você precisa deste louvor para ser perfeito segundo essa doutrina? Então, existe uma incoerência lógica em afirmar que a honra é o fim último do homem, né? Enfim, só um parênteses. Então, Santo Inácio ele colocava o seu empenho para um fim que não vale para nada, que não é aquilo que torna o homem feliz, verdadeiramente. Um outro exemplo, ele era vaidoso para consigo, provavelmente buscava se vestir bem, cuidava do seu cabelo, limpava as unhas. Eu falo isso porque ele mesmo fala, né? Limpava as unhas, né? Aparentemente as pessoas não limpavam as unhas na época. Limpava as unhas, se submeteu a uma dolorosíssima cirurgia, parece que umas 3 ou 4, né? Umas 3 ou 4 cirurgias na época, só para conquistar, né, a pessoa que ele estava cortejando, só para permanecer naquela sua vaidade. Então você vê que Santo Inácio, na época de sua mundanidade, ele colocava o seu esforço, a sua virtude natural, podemos dizer assim, entre aspas, né, porque não é virtude natural, mas ele colocava o seu empenho para algo que não vale nada. E aí, o que é que Santo Inácio vai dizer hoje? O Santo Inácio Santo, né? Vai dizer, você quer ordenar a sua vida? A primeira coisa que você deve fazer é saber para onde você vai. Né? Porque não faz sentido você pegar um navio, preparar o navio todinho, fazer inúmeros esforços na condução desse navio, se você não sabe nem para onde está indo, não sabe nem para que direção tomar. Né? Então, a primeira coisa que você precisa saber é qual é o seu fim. E aí, o que é que ele vai dizer? Qual é o nosso fim? O homem é criado para louvar, prestar reverência e servir a Deus, nosso Senhor. E, mediante isso, salvar a sua alma. Pronto, acabou. Isso é algo que parece simples e evidente para nós, mas que na nossa vida muitas vezes não percebemos, que a gente ignora isso. Por quê? Porque qual é a consequência desta finalidade? Louvar a Deus e salvar a sua alma. É o que Santo Inácio vai expor logo depois. E as outras coisas sobre a face da terra são criadas para o homem, para que o ajudem a conseguir o fim para que é criado. Donde se segue que o homem tanto há de usar delas, quanto o ajudem para seu fim. E tanto deve deixar-se delas, quanto disso o impedem. Ou seja, se meu fim é a glória de Deus e a salvação da minha alma, eu devo se utilizar dos meios na minha vida, né? O estado de vida que eu escolho,
as decisões que eu tomo na minha vida, e tudo mais, né? As músicas que eu escuto, a maneira como eu trato minha família, minha esposa, meus pais, aquilo que eu estudo, aquilo que eu leio, aquilo que eu assisto, tudo aquilo que eu faço deve ser voltado para a glória de Deus e a santificação da minha alma. De tal maneira que, se deles me aproximam, eu devo procurar aquele que mais me aproxima. E se dele me afastam, de Deus me afastam, eu devo evitá-los, rechaçá-los. De onde se segue? Não. Pelo que é necessário fazer-nos indiferentes a todas as coisas criadas, em tudo o que é concedido à liberdade do nosso livre-arbítrio. Sobre essa questão, eu vou tratar logo. Eu vou abrir um parênteses aqui sobre isso, porque eu vou primeiro tratar de um assunto, depois eu vou falar da eleição, que é justamente o que ele está falando aqui. De tal maneira que da nossa parte não queiramos mais saúde que doença, riqueza que pobreza, honra que desonra, vida longa que vida curta, e consequentemente tudo ou mais. Mas somente desejamos e escolhamos o que mais nos conduz para o fim para que somos criados. O que ele quer dizer com isso? Ora, se tem algo que me dá riqueza, mas me afasta de Deus, eu devo preferir antes a pobreza do que a riqueza. Se tem uma doença que foi enviada pelo próprio Deus e com ela me é necessária para santificar-me, eu prefiro antes a doença que a saúde. Então, aqui entra justamente a conformidade com a vontade de Deus, né? Deus que ordena tudo e tudo aquilo que acontece em minha vida. Foi Ele que permitiu e eu permitiu para um bem maior, né? Para mim. Eu devo estar de tal maneira voltado para aquele fim no qual Deus, no seu plano, está me guiando, que eu devo me conformar e aceitar estes meios que Deus me dá para alcançar Ele. Né? Seja a honra, seja a desonra. Seja a pobreza, seja a riqueza. Seja a saúde, seja a doença. Pois bem, mas por que Deus é o fim último da nossa vida? Bem, aqui eu vou abrir um parênteses, puxar um pouco para o meu estudo, e algumas pessoas podem ver apenas uma repetição do que já sabem, mas eu sempre gosto de repetir justamente para as pessoas que não sabem e também para relembrar aqueles que não lembram. Né? Pois bem, cada coisa que Deus cria existe com determinada natureza. E a sua natureza determina para que fim ela foi criada. E para que perfeição ela deve se dirigir. Porque fim e perfeição é a mesma coisa. Nos dirigimos à perfeição como o imperfeito para o perfeito. Né? Então, como para meu fim, minha finalidade, meu objetivo. Então, nós vemos que, por exemplo, as pedras elas realizam a existência. E ali estão realizando a sua própria perfeição, que é o quê? O seu próprio existir daquela determinada maneira. As plantas, elas vivem e nutrem-se. Né? Então, nós vemos que as sementes, elas buscam nutrir-se, buscam a vida, buscam desenvolver-se por causa da sua própria natureza. Elas procuram aquela perfeição como uma realização ontológica da sua natureza. Os animais, eles sentem e conhecem sensivelmente. E por isso, no seu viver e nutrir-se, e no seu sentir e conhecer sensivelmente, eles encontram a perfeição e a realização de sua natureza. Já os homens, eles estão acima de todas as coisas que eu acabei de citar, corporais. Os homens, além de existirem, viverem e sentirem, eles podem conhecer ideias e valorizar coisas e ações. Ou seja, por conhecer ideias, ele pode conhecer a verdade.
ele pode conhecer a noção de bem, ele pode conhecer a noção de eternidade, de espiritualidade, de fim, né? E valorizar coisas e ações no sentido de que ele pode considerar para ele coisas e ações boas ou más. Então ele vê que ele, no seu conhecer a verdade, o seu intelecto coloca aquela verdade para ele como um bem, e assim a sua vontade deseja ela, porque vê naquela coisa, né, ele valoriza aquela coisa como um bem. E vai perceber que todas as ações pelo qual ele vai se utilizar para poder alcançar aquele bem, ele vê como bom. Porque como o fim é bom no qual ele vai se dirigir, por exemplo, um alimento que ele está procurando para nutrir-se, ele vê como algo bom, todas as ações que ele realizam para alcançar aquela bondade, que é o alimento, né, para si, elas participam da bondade do fim. E por isso aquelas ações são boas, porque se dirigem para um fim bom. No entanto, como o homem ele pode conceber a verdade de maneira universal, e os seres que estão diante dele não existem de maneira absoluta, mas existem de uma maneira ou de outra. Um gato existe de uma maneira diferente de uma pedra, a comida existe de maneira diferente do dinheiro, mas o seu intelecto pode conceber a verdade de maneira absoluta. Ele nunca vai conseguir se satisfazer com as coisas daqui, porque ele almeja a sua inteligência, ela concebe algo bom para ele, a sua vontade vai atrás daquele bem, mas o seu intelecto ele consegue conceber algo ainda maior. Então, por isso, nós nunca nos satisfazemos aqui na Terra. Né? Nós procuramos aquele grande livro, aquele livro que tanto desejávamos, né? Nós conseguimos ele, mas o nosso intelecto logo se entedia e consegue conceber algo melhor do que esse livro. Porque esse livro não existe de maneira absoluta, ele existe de uma determinada maneira. Então o homem, ele pode, como Garrigou Lagrange fala, né, ele pode estar diante do mais belo anjo. No entanto, o seu intelecto ele vai conseguir conceber algo ainda mais elevado do que esse anjo. E aí ele vai se entediar com a visão desse anjo e vai começar a desejar aquilo que é maior do que esse anjo. Onde eu quero chegar? Nós agora percebemos, pela nossa própria razão, que o homem, na sua própria natureza, encontra a sua perfeição e a sua felicidade, a satisfação dos seus desejos mais profundos no conhecimento e no amor de Deus. Deus que é o ser perfeitíssimo e absoluto e do qual o homem não pode conceber qualquer coisa maior. Então a felicidade do homem é Deus. No entanto, pelo homem ser animal, ele precisa das coisas que Deus criou. Ele precisa se alimentar. Ele precisa conhecer o sensível para poder abstrair e chegar ao espiritual. Como o homem chega ao conhecimento de Deus pela razão? Ele vê as coisas criadas e consegue conceber um Criador. Então, mesmo na questão do conhecimento natural de Deus, né, não estou tratando do conhecimento sobrenatural, que é a revelação, como Deus que se revelou a Abraão. Mesmo no conhecimento natural de Deus, o homem precisa das coisas criadas. Ele precisa conhecer o sensível para alcançar o inteligível. Então, o homem ele precisa das criaturas para alcançar o fim dele, que é a felicidade. E por isso que Deus criou as criaturas para servir ao homem. Né? O homem é o Senhor. O próprio Santo Inácio, no princípio e fundamento, fala que o homem as criaturas foram feitas para o homem. Só que lembrem-se, as minhas ações, elas participam da bondade do fim. Se o meu fim não é bom, as minhas ações, os meus meios, as empreitadas que eu realizo para alcançar aquele fim não são bons. Porque o fim deve ser bom. E qual é o fim? Qual é o bem do homem? O bem do homem é Deus.
de tal maneira que as suas ações com as criaturas são tanto boas quanto mais se dirigem ele a Deus, e tanto más quanto mais afastam dele. Então nós percebemos pela nossa própria razão a verdade do princípio e fundamento de Santo Inácio de Loyola. Só que a fé nos mostra que o homem não foi destinado para um fim meramente natural, que é conhecer e amar a Deus, simplesmente por intermédio das criaturas. Né? Isso nós, enfim, Deus ele destinou o homem para um fim sobrenatural, que é o quê? Que é após a morte, ele poder contemplar intuitivamente a própria essência divina e poder conhecer e amar a Deus como Deus conhece e ama a si mesmo. E aí nos mostra ainda mais a importância, né, de que eu devo me utilizar das criaturas para alcançar este fim. Né? Claro que agora que é um fim, sabendo nós que é um fim sobrenatural, nós vemos a absoluta necessidade da graça de Deus para alcançar ele. Né? E aí que entra, vendo a questão do porquê que eu devo me utilizar dos meios, eu devo me utilizar das criaturas de tal maneira que me aproximem de Deus, ou seja, por quê? Por quê? Porque a bondade do meio e das criaturas participam da bondade do fim e só são boas por causa do fim, que é bom. Eu devo agora analisar a importância da eleição de vida, que é o que Santo Inácio vai tratar no Retiro. Mas antes disso, eu vou voltar aqui para o chat para ver se tem alguma dúvida. E podem estar aí alguma dúvida, porque eu acabei de encerrar um bloco meio extenso. E aí, Felipe, tu devia ter mostrado esse livro aí do Santo Antônio Clarelli antes. Certo. Tá, nenhuma dúvida, então vou continuar. Pois bem, o que é eleição? Durante o retiro de Santo Inácio de Loyola, ele vai expor o princípio e fundamento e vai começar as meditações. E como são as meditações? As primeiras são justamente para largar o homem do pecado. Então o homem ele vai meditar o seu princípio e fundamento, vai meditar a morte, vai meditar o inferno, vai meditar o céu, vai meditar tudo isso para poder se arrepender de seus pecados e fazer a confissão geral durante o retiro. Né? E é muito interessante, só um parênteses, né? O método de meditação de Santo Inácio ele é bem diferente de alguns outros métodos. Cada escola de espiritualidade tem alguma particularidade na maneira de fazer a meditação, a oração. E Santo Inácio, como bem como um bom reflexo da própria escola inaciana de espiritualidade, que é uma escola mais prática, mais militarizada, podemos dizer, voltada para a vida prática, para a firmeza da vontade, etc. Santo Inácio, durante a meditação, ele se utiliza muito ele se utiliza muito das faculdades sensíveis do homem. Então, por exemplo, quando eu fui meditar o inferno, né? Lá no texto ele fala que ele pede para você imaginar o inferno. Depois ele pede para você ouvir o inferno. Você tem que ouvir as almas sofrendo no inferno. Depois você tem que sentir o cheiro do enxofre do inferno. Sentir o fedor do inferno. Depois ele pede para imaginarmos a feiura dos demônios no inferno. Então ele começa, aliás, ele pede para fazer algo semelhante ao que Santa Teresa vai vivenciar na mesma época contemporânea, só que de maneira mística, né? E não imaginativa. Ele pede para você imaginar no próprio inferno, né? Você ir lá, né? E foi o que Santa Teresa vivenciou misticamente, né? Pois bem, fecha parênteses.
No meio do retiro, ele vai fazer o que a gente chama de eleição de vida, que é justamente o que o título declara, né? Você vai, durante o retiro, escolher, eleger o seu estado de vida, se é matrimonial, sacerdotal ou religiosa. E aí ele vai dar os meios para isso, né? Tem a oração, tal, não sei o quê. Mas antes da oração da eleição do estado de vida, ele vai nos dar o preâmbulo para fazer a eleição. E esse preâmbulo, ele é tão profundo que ele não serve só para a eleição do estado de vida, se é matrimonial, se é sacerdotal, se é religiosa. Ele serve também para qualquer eleição que nós fazemos na nossa vida. Se eu irei para a faculdade, se não irei, se eu devo escolher tal prato de comida ou não, se eu devo assistir tal filme ou não, se eu devo fazer isso com meu filho ou não. Este preâmbulo é tão geral e perfeito que ele serve para todas essas situações. Por isso que ele não é só uma eleição de vida, é uma eleição de qualquer... É a própria eleição dos meios pelo qual você vai se utilizar para se dirigir ao céu. Porque, não se enganem, a vida espiritual ela é uma escada rolante, né? Se você... É uma escada rolante que desce, aliás, né? Então, nós sempre estamos em movimento e devemos sempre subir. Né? Se você para, você desce. Então, a cada momento, cada eleição que nós fazemos na nossa vida, de três, uma. Ou é um pecado, seja mortal ou venial, e por isso é uma ofensa a Deus. E se nós considerarmos absolutamente falando, e abstrairmos da misericórdia de Deus, que não faz isso, mas um só pecado venial é o bastante, como Cardeal Neumann diz, para Deus destruir a Terra. Né? Por quê? Porque é uma ofensa a um ser de dignidade infinita. E como um ser de dignidade infinita, infinita é a ofensa. Né? Pois bem, ou você vai pecar na sua eleição, então eu estou aqui na cama, acordo, e eu tenho que fazer um trabalho, mas eu decido ficar 5 minutos deitado, com preguiça de fazer aquilo. Então eu já estou pecando venialmente. Então na minha vida eu já comecei a fazer a eleição, já comecei escolhendo ofender a Deus. Ou então eu maltrato o meu irmão, né? Então, das três opções que eu tinha, eu já escolhi a que ofendia a Deus. Então, a todo momento, nós estamos fazendo essas eleições. Então, uma das eleições é o pecado, né? Então, o que Santo Inácio vai dizer? Entre o bem e o mal, escolha o bem, não peque. Mas também sobra duas outras opções. O que é mais perfeito e o que é menos perfeito. E é o que a gente chama de perfeito e imperfeito. Aí Santo Inácio vai dizer, entre o bem e uma decisão má e uma ruim, perdão, entre uma decisão boa e ruim, fique com a boa. Entre duas decisões boas, escolha a melhor. Por quê? Porque nós que encontramos o princípio e o fundamento das nossas vidas, que é dar glória a Deus e salvar a nossa alma, devemos escolher o melhor para podermos santificarmos. Vamos ver aqui o preâmbulo para fazer a eleição. Palavras de Santo Inácio. Em toda boa eleição, preste atenção, em toda boa eleição. Então ele não está falando aqui simplesmente de eleição do estado de vida, está falando de toda boa eleição. Mas também nós que somos ainda jovens, nós podemos aplicar isso também para a nossa eleição para o estado de vida. Em toda boa eleição, quanto é da nossa parte, ou seja, quanto é da... Porque existe o papel da graça de Deus, não é o papel de Deus, mas existe o nosso papel. Então, em toda boa eleição, quanto é da nossa parte, o olhar da nossa intenção deve ser simples. E o que é simples aqui? Não é no sentido de que deve almejar coisas baixas, mas no sentido de que almeja a um único fim. Né? A um único fim. É um fim simples, não é um fim complexo. Ah, eu quero morrer em uma batalha, quero ser rico, quero ter todos os livros do Garrigou Lagrange, quero tudo isso. Então aí você está colocando vários fins na sua vida.
Não, é um fim simples. Né? Então, em toda boa eleição, quanto é da nossa parte, o olhar da nossa intenção deve ser simples, tendo somente em vista o fim para que sou criado, a saber, para louvor de Deus, nosso Senhor e salvação da minha alma. E assim, qualquer coisa que eu eleger deve ser para que me ajude para o fim para que sou criado, não subordinando nem fazendo vir o fim ao meio, mas o meio ao fim. E aí ele vai explicar o que ele quer dizer com isso. Assim acontece que muitos elegem primeiro casar-se, o que é meio, e em segundo lugar servir a Deus, nosso Senhor, no casamento. Quando servir a Deus é fim. Ou seja, ele já começa assim. Temos que escolher os meios para alcançar o fim. Então você primeiro toma nota de qual é o seu fim para assim escolher seus meios. Mas o que acontece é que as pessoas, aí ele vai dar o exemplo do casamento, as pessoas primeiro desejam casar-se, que é um meio, né? O casamento é um meio para é um sacramento, né? Um sacramento. Qual é o fim do sacramento? A salvação do homem. Então é um meio para a minha salvação, é um meio para a glória de Deus. O casamento é um meio. E só depois do casamento eu tomo como fim a servir a Deus no meu casamento. Não. Qual é o fim primeiro? O fim primeiro é a salvação da minha alma. E o segundo é o casamento, que é meio. Mas qual é a importância disso? Vai dar na mesma. Você vai primeiro casar-se, depois morrer. Não, não é exatamente isso. Primeira coisa, se você tem o fim de Deus em primeiro lugar, às vezes você vai perceber que o melhor não é casar. Porque casar não vai te levar de melhor maneira para o seu fim último. Ou então, considerando que Deus é o seu fim último, às vezes você vai perceber que é melhor casar. Por exemplo, você tem impedimento para ser religioso e sacerdote, né? Aí você percebe, eu quero dar louvor a Deus, quero salvar a minha alma, e eu escolho como meio casar-me. Também tem a questão de que, não só isso, né? Ou seja, olhar o fim vai determinar o meu meio, mas também de que eu preciso amar a Deus agora, não é depois que eu me casar. Né? Não é quando eu me casar que eu vou ser um homem santo, porque a minha esposa vai me ajudar, né? Porque na vida do lar eu vou ser uma pessoa, vou aprender a ser virtude, a escola da virtude. Não, a escola da virtude é agora. Amar a Deus é agora. Porque se você não é virtuoso agora, se você não busca amar a Deus agora, quando você se casar, a sua esposa vai ser mais motivo para você não ser virtuoso do que ser. Porque você vai estar com seus vícios e vai piorar a situação. Então, amar a Deus e servir a Deus é agora. Por isso o casamento dos mundanos não dão certo. Eles não amam a Deus primeiro. Eles primeiro amam casar-se. E é nem mais casar-se, né? É o prazer. Então eu primeiro amo o prazer. E aí, como não é virtuoso, como não busca a virtude, e está naquela situação faz piorar, aí que vem os divórcios, as frustrações e etc. Então, amar a Deus é agora, esse é o meu fim. E a partir do meu fim eu determino o meio. Ele vai continuar. Assim também há outros que primeiro querem ter benefícios eclesiásticos e depois servir a Deus neles. De maneira que estes não vão direitos a Deus, mas querem que Deus venha direito às suas afeições desordenadas e, por conseguinte, fazer do fim meio e do meio fim. E aí ele vai mudar o objeto, né? Já não é mais o matrimônio, mas os que desejam o sacerdócio. Porque ele fala benefícios eclesiásticos. São os benefícios que um sacerdote teria, né? Naquela época era mais evidente isso, né? Pois bem, sei lá, por exemplo, a pessoa quer, vamos, também dá para aplicar naquela época, mas vamos pensar também hoje. A pessoa, ao invés de amar primeiro a Deus e depois encontrar no sacerdócio um meio para qual possa santificar-se e dar mais glória a Deus,
ela primeiro dirige as suas afeições desordenadas para alguns fetiches que ele coloca no sacerdócio e espera que Deus, que vai moldar-se as suas afeições desordenadas, quando é ela que deve ordenar-se para Deus e, a partir dele, escolher os meios. Então, por exemplo, a pessoa que quer ser padre simplesmente porque quer usar batina, ou porque quer ser bispo, ou então porque, deixa eu ver, por exemplo, a pessoa não quer casar-se e encontra no sacerdócio uma maneira de colocar as suas carências afetivas em satisfação, né? Não. Deve ordenar-se primeiro para o fim de Deus e depois escolher o sacerdócio. Escolher o sacerdócio não porque eu vou usar belíssimos paramentos e participar de missas cantadas das mais solenes. E eu vou poder ter um perfil no Instagram com seguidores muito mais facilmente, porque as pessoas seguem muito mais padres do que leigos, né? Basta ser padre para você ter 2.000 seguidores no Instagram. Então, a pessoa, ela olha as coisas que, na verdade, deveriam se dirigir para Deus. Então, a casula, as belíssimas missas, o apostolado diante dos leigos, que deve se dirigir a Deus como fim, ele coloca isso como fim para ele. Então, ao invés de querer ser sacerdote para salvar almas e dar glória a Deus, e por isso vai fazer apostolado na internet, na paróquia e etc., e porque ele quer dar glória a Deus, vai fazer uma boa liturgia para o culto da religião a Deus e etc. Não, ele coloca primeiro os meios, ele coloca os bois na frente da carroça. Perdão, a carroça na frente dos bois, né? De maneira que estes não vão direitos a Deus, mas querem que Deus venha direito às suas afeições desordenadas. E, por conseguinte, fazem do fim meio e do meio fim. De sorte que o que haviam de pôr primeiro, põem por último. Porque primeiro havemos de propor como objetivo querer servir a Deus, que é o fim, e em segundo lugar tomar um benefício ou casar-me, se mais me convém, que é o meio para o fim. Assim, nenhuma coisa me deve mover a tomar os tais meios ou a privar-me deles, senão somente o serviço e o louvor de Deus, nosso Senhor, e a salvação eterna da minha alma. Então, Santo Inácio não está querendo dizer assim, você primeiro vai ser santo para se casar, primeiro vai ser santo para ser padre. Não é isso. Veja que é uma questão da intenção da pessoa. A pessoa, ela vai ordenar as suas intenções. Ao invés de querer ser padre para ter os benefícios do sacerdócio, ao invés de querer casar-se para satisfazer suas afeições desordenadas, ele quer primeiro louvar a Deus, e a partir disso ele decide casar-se, e a partir disso ele decide seguir o sacerdócio. Não significa aqui que a pessoa ela tem que ser santa, tem que passar 10 anos, né, no eremitério da casa dos seus pais, para aí sim ir para o seminário, não é isso. Mas que a pessoa ela deve tomar a sua decisão de eleição de vida, tendo como fim a glória de Deus, a salvação da sua alma. E isso torna muito mais aconchegante e consolador a eleição. Porque às vezes na nossa vida nós não fazemos a eleição correta e precisamos voltar alguns passos para escolhermos direito. E aí aquela pessoa que tinha como fim a glória de Deus e a salvação de sua alma, vendo nessas contrariedades o sinal de Deus, ele vai consolar-se, voltar-se humildemente, lembrar-se e recordar-se que o seu fim é Deus e a salvação de sua alma, e assim, e assim, consolado e resignado na vontade de Deus, seguir aquilo para o caminho para o qual Deus está lhe conduzindo. Então, um rapaz que ele tentou vida religiosa
ou então um rapaz que ele tentou vocacional para não sei onde, e por algum motivo ele não pode cumprir aquela eleição, ou então um rapaz que ele queria muito casar-se com tal moça, que ele vê como uma santa, mas ela, por algum motivo, não quer mais nada com ele, ele precisa saber que Deus, que ordena toda a sua vida, Deus que ordena a sua história, deve ver aquilo como uma permissão de Deus e resignar-se com a vontade divina e saber que, como o seu fim é a sua salvação e a glória de Deus, ele vai se sentir consolado na clara expressão de sua vontade. E aí que vem as palavras de Cristo, né? Porque meu jugo suave e meu fardo é leve. Quando nós colocamos Deus como o jugo de nossa vida, o fim de nossa vida, nós percebemos que o serviço de Deus é muito mais leve e consolador. Porque voltando ao princípio e fundamento, não importa se é a saúde ou a doença, a riqueza ou a pobreza, a fama ou, o desprezo, não importa. Se aquilo acontece e Deus ordena toda a história, então devemos encontrar na vontade de Deus a consolação né, da nossa alma. Né? E assim, nos dirigirmos agora sabendo para onde ir para o nosso fim, que é a nossa salvação e a glória de Deus. Nosso Senhor vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Mateus 6. Porque, e nós vamos perceber isso pela própria razão de que primeiro deve se considerar o fim e depois os meios. Quando Aristóteles ele vai falar das 4 causas da natureza, causa formal, final, eficiente e material, ele vai mostrar que a causa de todas as causas, ou seja, o motivo de o motivo de como a natureza é, a primeira de todas é o fim, que é a causa final. Então, por exemplo, quando eu vou construir uma casa, eu primeiro tenho que conceber para que serve aquela casa, qual é o objetivo daquela casa, para aí sim construir. Se eu vou construir a casa, né, colocar o formato dela, causa formal. Utilizar tais materiais, causa material. E utilizar tais ferramentas, causa eficiente, mas sem considerar a causa final, ou seja, o objetivo e o fim, aquela casa vai ser desordenada. Vai ser podemos dizer assim, de certa forma, antinatural. Né? Vai ser uma má obra. Por quê? Porque, por exemplo, a casa é feita para abrigar as pessoas. A casa é feita para nos proteger do sol. A casa é feita justamente por abrigar, ela precisa ser resistente. Eu moro em um país frio e por isso eu tenho que utilizar madeira na minha construção, porque madeira esquenta mais. Então você vê que a consideração do fim, ela vai determinar os meios. Então, eu preciso de uma casa resistente, então eu não vou fazer ela de tal material. Eu preciso me proteger do sol, então vou fazer o telhado, né? Eu não vou fazer um telhado de plástico. Então, nós vemos que pela própria razão, nós percebemos que a determinação do fim, a consideração do fim determina os meios. E aí, se na minha vida eu não considero o fim verdadeiro, que é a salvação da minha alma, e a glória de Deus, eu não vou empregar os meios bons.
E no fim, se a misericórdia de Deus não agir, não julgar que deve agir, irei me condenar. E aí nós percebemos que muitas vezes fazemos coisas certas pelas razões erradas. E aí você não pode ficar pensando, Iago, mas eu sou virtuoso, eu sou santo e tal, eu não fico pecando e tal, eu utilizo eu frequento os sacramentos, etc. Não, mas temos que considerar isso minuciosamente na nossa vida, se nós queremos ser santos. Porque muitas vezes fazemos as coisas certas pelas razões erradas. A penitência para aparecer, né? Sei lá, enfim, nós percebemos que muitas vezes fazemos coisas certas pelas razões erradas. E também, nós não sabemos escolher o melhor, ao invés do medíocre. Muitas vezes ficamos só com o medíocre. Quando uma pessoa vai construir uma casa, vai tentar construir a melhor casa possível para sua família, dentro dos seus orçamentos, né? A melhor casa possível. Ele não vai construir uma casa medíocre qualquer, se ele pode dar mais para sua família. É a mesma coisa com a nossa alma. Se nós podemos dar mais para a nossa alma, nós não devemos nos contentar com o medíocre. Nós devemos primeiramente pedir a Deus as graças, porque necessitamos da graça de Deus para buscarmos a perfeição. E aí também entra a questão da paciência, né? Porque Deus ele age de maneira progressiva, gradual. Porque eu falo isso para nós não nos entristecermos. Se nós buscamos sacramentos, buscamos ser virtuosos, mas percebemos que ainda não somos santos, saibamos que Deus ele santifica a pessoa de maneira gradual, porque se ele fosse nos santificar de repente, é grande o risco de nós nos ensoberbecermos, nos tornarmos outro Lúcifer, né? Então Deus ele vai de comunhão em comunhão. Então Deus, ele vai de comunhão em comunhão, de rosário em rosário, nos santificando. Gradualmente para não nos ensoberbecermos, né? E aí que a gente percebe a passagem de São Lucas, no qual Cristo ele vai nos dizer a sentença da nossa vida, né? Uma só coisa é necessária. E o que é necessário? Fazermos aquilo que Maria fazia, né? Estar perto dele. Marta, Marta, né? Tu te preocupas com tantas coisas, mas uma só coisa é necessária. Então, na meditação da vida de Cristo, nos conformando com ele, encontramos em seu modelo os melhores meios que iremos empregar para alcançar o fim definitivo, que é a nossa salvação. E aí que entra a importância da pureza de intenção. Fazermos as coisas com a intenção de amar
e louvar a Deus, que é o fim da nossa vida. E aqui entra também uma questão teológica e prática, né? Existem dois tipos de virtude, a virtude natural e a virtude sobrenatural. A virtude natural é quando eu faço algo bom por motivos terrenos. Então eu vou ajudar um mendigo simplesmente por pena dele. Ou eu ajudo a minha mãe em casa por vergonha de que ela me veja deitado no chão, né? Então a gente faz coisas, quando a gente faz coisas virtuosas, mas por fins naturais, como a vergonha, a pena, tudo isso, nós não aumentamos a nossa graça santificante. Quer dizer, Deus não aumenta a nossa graça santificante, nem acumulamos méritos para termos maior glória no céu. Mas só movidos pela graça atual de Deus, pelo mecanismo da virtude infusa que Deus nos dá no batismo, realizando virtudes sobrenaturais, ou seja, fazendo coisas boas, mas com o fim de louvar e reverenciar Deus, assim Deus aumenta a nossa graça santificante e nos dá os méritos. Então, a grande chave de ouro, o grande segredo para a nossa santificação, além da frequência dos sacramentos e da devoção à Virgem Maria, é a pureza de intenção. Fazermos tudo, cada coisa, qualquer coisa, a mínima que seja, por Deus. Assim, evitamos o pecado, porque se nós queremos sempre fazer as coisas por Deus, na hora que nós vamos pecar, a gente pensa, eu não posso fazer isso por Deus. Né? Se você tem a... Eu não posso fazer isso por Deus. Né? Então, além de nos evitar ofender a Deus, também nós vamos de ato em ato, de virtude em virtude, escondida ou pública, no segredo do lar, no segredo do quarto, como a oração, a ajuda ao irmão, o arrumar a casa por amor a Deus, tudo isso feito na pureza de intenção, vai gradualmente aumentando a nossa graça e assim nós podemos alcançar o cume da santidade, né? Então, pureza de intenção. E aí, como eu vou fazer a pureza de intenção na minha vida? Primeiro, fazendo as boas eleições. Então, você parar, fazer uma hora. Se você não fez ainda isso, pode fazer hoje. Parar meia hora, pensar na sua vida, que tipo de fim você está colocando nas suas ações, qual é o fim da sua vida, e assim determinar, não, meu fim é Deus. Então, esses atos aqui devem se dirigir a Deus. E esses aqui que eu percebi que não estou fazendo por Deus, e que não me levam para Ele, e que não é o melhor, mas eu posso dar, e que é medíocre, e eu posso dar algo melhor, então eu vou escolher os melhores. Então, fazendo isso, né, também, antes das atividades, fazer a consideração da intenção. Então, eu vou lavar essa louça é por ti, Cristo, rezar ejaculatórias durante o trabalho, fazer o sinal da cruz antes de qualquer atividade. Então, você vai dormir, não durma como um pagão, né? Reze. Vai estudar, não estude como um pagão. Faça o sinal da cruz, peça as luzes do seu santo anjo, do seu santo de devoção, estude. Você vai trabalhar, não trabalhe como um pagão. Faça o sinal da cruz, peça o auxílio de São José, ofereça tudo a Deus. Ao acordar, ofereça todo o seu dia a Deus, né? Tudo isso para que assim possamos gradualmente aumentar a nossa graça, segundo a vontade de Deus, e as proporções de graças que Ele quer dar na nossa vida, e com a nossa morte possamos alcançar a salvação eterna. É isso. Meus irmãos, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, pode colocar lá no texto, tá certo?
Oi. Qual interessante da pessoa, inclusive, a escola da qualidade? Eu não entendi a tua pergunta. Eu tentei mesmo, né, os exercícios espirituais, eu achei um pouco. Então, eu queria saber tivesse assunto. Certo. É porque, assim, os exercícios espirituais, ele não é bem um livro, ele é um manual para o retiro. Então você não encontra lá, assim, Santo Inácio ele discorrendo sobre a ascética cristã e tal. Não. O que ele faz? Ele dá os princípios, então no início ele dá o princípio e fundamento, e ele vai explicar o retiro. Então, tá lá, primeira semana, vida, infância de Cristo, aí primeiro dia. Ponto da meditação, tal coisa, você vai meditar isso, aí tem os pontos para meditação. Então o livro ele é um manual para o retiro, ele não é bem um livro de espiritualidade, como os livros de Santo Afonso, mas um livro que é de espiritualidade, é feito assim para você ler e tal, não é um manual de retiro, mas um livro para você ler, é o Filoteia, né? Tanto é que no início do Filoteia, São Francisco de Sales, ele justamente dá as meditações rudimentares para você fazer a reforma da vida. Então, você medita a morte, você medita o inferno, você medita a ofensa, a gravidade da ofensa do pecado. Se não me engano, tem a meditação do paraíso, mas eu não lembro. E depois ele vai começar a dar os conselhos de ascética cristã, de como praticar as virtudes, de como se reza, né? Então, você quer aprender a ser santo? Então, um primeiro livro é o Filoteia. Outro livro é A Prática do Amor a Jesus Cristo, que eu não me canso de indicar para as pessoas, que é justamente Santo Afonso nos ensinando como praticar as virtudes. E, eu indico muito porque esse livro eu li em 2015 e ele mudou a minha vida. A minha vida, a minha vida de ascética cristã, a minha visão das virtudes mudou totalmente depois daquele livro, porque você começa a como que iluminar os seus olhos com relação às oportunidades de amar a Deus, porque às vezes a gente é assim meio burro e não percebemos as oportunidades de amar a Deus, as oportunidades de ser melhores. Às vezes a gente faz vícios e a gente não sabe que é vício, né? Então Santo Afonso ele vai nos ensinar como ser virtuoso lá, como ser santo. Né? Os primeiros capítulos é sobre o amor a Deus, né? Que é fantástico. Aliás, essa questão da pureza de intenção, a primeira vez que eu li sobre isso foi nesse livro, porque tem um capítulo só sobre a pureza de intenção, que Santo Afonso escreve. E lá ele até conta uma história muito interessante, que é de um monge, que sempre antes do trabalho, ele, ele olhava para o céu, né? E aí uma pessoa foi e perguntou, por que você sempre olha para o céu antes do trabalho? E ele disse, para que eu possa acertar o alvo, né? Então, a pureza de intenção é isso, em toda ação nossa, em toda boa obra, e até mesmo nas neutras, como simplesmente dormir, tentarmos darmos glória a Deus. Né? Alguém tem mais